Olá, meus caros amantes da natureza, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é José Sensini mais uma vez e hoje vou trazer o assunto que vocês pediram, que foi, né, diabetes mellitus, né? Vou falar, vocês pediram diabetes de forma geral, deu para entender que estavam perguntando sobre o diabetes tipo 2, né? Que é o diabetes mellitus. Então vamos comentar um pouco. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar é que a gente tem que quebrar um pouco o conceito de cura da diabetes, tá? A diabetes é uma doença até então incurável. Uma vez que você adquiriu ela, você sempre vai poder manifestar os sintomas dela, porque o seu metabolismo da glicose, né, tá comprometido e isso não muda. Isso significa que esse paciente precisa ter cuidados ao longo da vida toda, tá? Se ele tiver esses cuidados, de certa forma ele estará curado, tá? Desde que tenha esses cuidados, certo? E isso é muito importante, gente, muito importante. A diabetes é uma doença complexíssima e ela exige mudanças de hábitos, mudanças de vida, como grande parte das doenças, tá? Mas a diabetes é uma que está aí sempre em evidência. A gente gasta muito e perde muitas vidas e tem um monte de complicações decorrentes à diabetes, tá? Então é algo que precisa ser pensado, ok? Então a gente tem que pensar, eu vou falar um pouco de dieta também, algumas dicas específicas, mas a gente tem que pensar que a diabetes é uma doença complexa e isso exige um tratamento complexo, tá? Não dá para tratar diabetes com uma planta só, tá? Fica meu alerta aí. Como a gente vê muitas pessoas querem uma planta para me fala uma planta para tratar tal coisa. Para diabetes, gente, eu separei aqui várias, tem, sei lá, tem muitas. Eu vou citar aqui, nem sei quantas, mas umas 15 talvez. 15 plantas diferentes. O que isso significa? Significa que cada caso é um caso, você tem que avaliar qual dessas plantas é indicada nesse caso. E normalmente juntar essas plantas em uma formulação, certo? Bom, dito isso, o que a gente tem que pensar? Primeiro, pacientes diabéticos têm que cortar ou diminuir muito, muito a ingestão de açúcar, tá? Diminuir bastante. De preferência utilizar carboidratos de digestão lenta, né, de absorção lenta, tá? Na medicina chinesa até se utiliza o mel, dependendo do caso, mas a priori vamos reduzir todo tipo de açúcar e qualquer tipo de açúcar. Mas os açúcares são o vilão? O açúcar não é o vilão, é o uso desregrado que a gente faz do açúcar o vilão. Detalhe, o açúcar branco ele é praticamente um vilão. Agora, outros tipos de açúcar são oks, mas se a gente exagera, tudo em exagero vai fazer mal, certo? E eles, nesse caso, já fizeram mal. Então a gente tem que tirar eles de forma geral. Adoçante, sempre tem essa dúvida também. O adoçante ele pode causar uma desbiose intestinal, não é interessante, tá? Pode gerar alguns sintomas. De contrapartida, se você não aguentar, você até pode pensar. Eu indicaria você utilizar a estévia. De preferência, comprar a estévia em folhas e utilizar dela, fazer chás com ela para adoçar as coisas, por exemplo. Tá? O uso da estévia seria o mais indicado. O paciente diabético precisa também reduzir fritura, reduzir álcool, reduzir café e estimulantes, certo? Reduzir refrigerante, reduzir farinha branca, porque é carboidrato de rápida absorção. Reduzir muita gordura também. Tudo isso precisa ser reduzido. Reduzir frutas com alto teor calórico também. Basicamente isso, né? Se a pessoa já fizer tudo isso, né? De forma geral, gente, quando você tira açúcar branco, açúcar refinado e farinha refinada, né? O açúcar refinado e a farinha refinada, você elimina grande parte dos industrializados que você consome, isso também ajuda. Então, algo a ser tirado também é os industrializados, certo?
Outra coisa, fazer atividade física, fundamental para a utilização da glicose e você ter melhoras do nível glicêmico e menos complicações causadas pela glicemia alta, certo? Na medicina chinesa, a diabetes, ela é uma doença complexa, né? Mas, a priori, existe, de alguma forma, uma deficiência de yin, né? Na medicina chinesa, o que a gente chama de diabetes, eles chamam como Xiaoke. Seria esse o termo que a gente traduz como desgaste e sede, né? Por desgaste e sede, a gente já consegue entender que está faltando duas coisas aqui. Sede, está faltando yin. E é isso, existe uma deficiência de yin afetando ou o rim, ou o pulmão, ou o estômago, ou os três juntos, ou dois desses, e tanto faz. Tá? Existe então essa deficiência de yin, mas existe também uma deficiência de Qi importante, tá? Por isso o que eles usam a palavra desgaste, tá? Então, a priori você tem que pensar no Yin e no Qi dessa pessoa. O que está faltando mais? O que eu vou tratar? Aonde eu vou tratar? Certo? E isso pode vir com outras associações de síndromes. As mais comuns perturbações do fígado, então uma estagnação do Qi do fígado, uma ascensão do Yang, do fogo do fígado e deficiência do baço também, aí do próprio Qi, tá? Então você tem que avaliar essas questões. O paciente provavelmente vai apresentar ou uma ou duas dessas, né? E dessa forma, por exemplo, o paciente que tem distúrbios de fígado, provavelmente ele vai ter alteração glicêmica com emoções, ou ele descobriu a diabetes por causa das emoções, tal. Vai ter problemas oculares também ocasionados pela diabetes. Então, a gente precisa analisar esse paciente dessa forma e assim tratar. Isso significa que o tratamento não tem uma fórmula padrão para isso, né? Mas a gente poderia pensar em algumas plantas, né? Na medicina chinesa eles usam muito Peixa e Maidong como plantas para tratamento de diabetes, que são plantas que tonificam o yin do corpo, né? Aqui no Brasil a gente teria que pensar em utilizar a maca peruana, o yang mexicano, também são opções para fazer uma ação parecida com essa, né? Não produzem tantos líquidos, mas é uma forma de produzir, né? Outra forma de produzir líquidos é utilizando óleos de boa qualidade, como o DHA e EPA, também são opções, certo? Ou óleo de gergelim também é uma opção, ok? Além disso, eles usam muito o ginseng, o Renshen, né? Que é o ginseng coreano, que a gente chama aqui, é uma planta que deve ser utilizada na diabetes. Aí entra uma série de plantas. A gente tem, por exemplo, o chá verde é útil. Batata Yacon é uma planta que eu utilizo bastante, repõe bastante líquidos, principalmente do estômago e do rim, tá? Eu aconselho todo mundo que passa por mim para diabetes a comer batata Yacon, tá? Já tive resultados legais só com a batata Yacon. Tá? É muito bom também para repor dieta. O paciente, quando tem um quadro desse, ele tem que mudar a dieta dele e dessa forma ele pode introduzir essa batata Yacon na dieta e tirar outros alimentos que são perniciosos e ele pega uma melhora legal, ok? Aí entra uma série de plantas. Vamos lá, ó. Vou ler aqui: canela, carqueja, melão de São Caetano, pata de vaca, jambolão, gimena é uma planta interessante, alcaçuz europeu, amora, vinagre de maçã, pedra umecá e a estevia. A estevia como adoçante, por isso que eu falo para usar a folha, porque ela tem uma ação hipoglicemiante para baixar a glicemia também, tá? Todas essas plantas que eu falei, como elas atuam dentro da medicina chinesa? Elas vão baixar a glicemia, não todas, tá? Uma grande maioria, como por exemplo a amora, a carqueja, o melão de São Caetano, a pata de vaca, o jambolão, eles vão tirar o calor existente
que seca os líquidos, ou por deficiência de yin, ou ocasionado pelo fígado também. Essas duas causas podem gerar calor e secar líquidos na diabetes. Então essas plantas vão tirar o calor, mas elas não repõem líquido, por isso é importante utilizar, como eu disse, a maca peruana, óleos de boa origem para repor líquido. Associado a isso, você tem que pensar que esse paciente pode ter uma deficiência de Qi e Yang do baço, por isso a canela está aqui como uma opção, o alcaçuz, o ginseng também. Tá? Então, para problemas de fígado, a carqueja é muito utilizada, porque justamente, né, ela atua muito sobre o fígado. Tá? Outra coisa, para finalizar, tá? Esse geralzão que estamos dando sobre diabetes, o vídeo já está grande demais, mas detalhe, não existe remédio milagroso, não achei ainda, se alguém achar, quero ver funcionar para todo mundo, tá? Não funciona assim, infelizmente, e então tome cuidado com o que vocês veem na internet, incluindo eu, né? Tem que ter cuidado também, ok? É isso, espero que tenham gostado. Se esse vídeo foi útil para você ou para alguém, marca o nome da pessoa, compartilha com ela, vamos fazer com que esse vídeo chegue nas pessoas que precisem, tá certo? Um forte abraço para vocês e boa semana.